Olá, pessoal! Estou aqui com o Júnior da NB Intercâmbio. Chamei o Júnior aqui para a gente poder entender um pouco melhor sobre essas atualidades que estão acontecendo em relação aos estudantes irem para Portugal devido ao despacho que saiu aí. Tá todo mundo me fazendo um monte de pergunta. Então eu chamei o Júnior porque ninguém melhor do que ele, que já teve aí mais de 380 aprovações de visto de estudo, para trazer para a gente informações fresquinhas. Júnior, muito obrigada aí pela sua presença aqui no Bora Morar Fora. Obrigado pelo convite, Thaís. É um prazer estar aqui gravando esse vídeo com você e para dar as últimas atualizações para os seus seguidores. Então, Júnior, conta aí, explica pra gente em relação a essa parte do CEF, consulado, VFS, qual o direcionamento agora para os estudantes que querem dar entrada no visto ou até mesmo para quem já entrou, porque a gente sabe que ali no despacho aparece que quem é estudante, que já tem a matrícula, pode ingressar, mas a gente sabe que as coisas não estão bem assim, então explica as coisas aí pra não gente. Estão funcionando dessa maneira, né? Normalmente nós sabemos aqui em Portugal existe a teoria e a prática, né? Então, vamos lá. A situação do despacho. No despacho está dizendo que o estudante pode entrar sem problemas nenhuma em Portugal, mas o problema não está sendo aqui em Portugal, o problema está sendo na hora do embarque aí no Brasil. Então, nós estamos indicando a todos os estudantes nesse momento de pandemia que comecem a juntar a sua documentação, ter toda a documentação necessária, que a partir do dia 1º de julho vão começar a abrir as instituições da VFS aí no Brasil. Para quem não sabe, a VFS é a empresa responsável das aplicações de vistos para Portugal aí no Brasil, né? Então você vai ter que juntar toda a documentação e ver qual VFS da sua região para aplicar o visto. Pois é, gente, a gente veio aí, vem uma chuva de informações, né? Então tá todo mundo falando assim, nossa, mas eu vou segurar, não vou entregar as coisas para a VFS, porque eu tô vendo que no despacho, lembrando, gente, que esse despacho é só até agora o dia 30 de junho. Então ele tem Exatamente. mais 5 dias aí, hoje dia 26, só tem mais 4 dias aí, contando de hoje, 5 dias, e a partir disso, ou vai surgir uma nova prorrogação desse despacho, ou até mesmo vão vir novas diretrizes pra gente. Mas hoje a gente tá com isso, e a nossa maior preocupação, eu sei, eu entendo, é assim, não, mas tá no despacho, vamos embora, porque o medo, Júnior, hoje dos estudantes, a gente entende que é entregar a documentação, porque junto com a documentação vai o passaporte, e o passaporte acabar ficando retido e eles não conseguirem ir na época do estudo. Mas o direcionamento tá sendo, envia tudo, né? Ou não envia, como é que tá isso aí em relação ao consulado? Normalmente, o que nós estamos conversando com nossos estudantes e explicando a eles, tá? Nós ligamos para as embaixadas aí no Brasil porque nós não conseguimos contato com a empresa VFS para saber qual vai ser o direcionamento dos estudantes. Então, nós conseguimos contato com o Consulado Geral em São Paulo e no Rio de Janeiro e perguntamos a eles como os estudantes devem proceder. E o que nos foi informado é que a empresa terceirizada responsável pelas aplicações de vistos, que é a VFS, vão começar a aceitar novos pedidos a partir do dia 1º de julho, tá? Mas também recebemos informações, recebemos hoje essa informação, que a VFS de Salvador vai abrir entre o dia 18 e entre o dia 13 de julho, não vai abrir agora dia 1º. Então o pessoal lá do Norte e Nordeste não vai conseguir aplicar os seus vistos nesse momento, vai ter que esperar mais uns diazinhos aí para ter informações oficiais de como proceder. Mas o pessoal já ali da VFS de Belo Horizonte, da VFS de São Paulo e Rio de Janeiro, e também a de Brasília vão conseguir já juntar a documentação para enviar a partir do dia 1º, tá? Isso para quem é das regiões. Quem morar na cidade vai ter que ir através da plataforma e-Visa fazer a marcação para comparecer pessoalmente lá. Isso foi uma das indicações que foi passado para nós por ligação telefônica, tá? Mas que pode mudar no dia 1º. Então é uma coisa que nós deixamos bem claro. Essas foram informações que nós pegamos nessa semana, tá? Que podem no dia 1º não se concretizar ou que pode mudar, ou eles podem dar novas indicações no dia 1º. Mas as indicações nesse momento é que todos os alunos que já foram aceitos em alguma universidade em Portugal já têm a carta de aceite em mãos desde março, abril, e está naquela preocupação de será que vai dar tempo ou não dá tempo de aplicar o visto. Com isso, eles vão aplicando o visto na VFS e todos nós sabemos que o visto demora através da empresa, né? Então, os estudantes têm que aguentar um pouco, não ser tão ansiosos,
ficar mais calmos e esperarem o visto ser liberado. Todas as universidades aqui em Portugal estão cientes desse problema, do problema da pandemia no Brasil, e estão cientes que demora essa situação do visto, e eles estão cientes que a maioria dos alunos estrangeiros, principalmente os brasileiros, vão atrasar. Então não quer dizer que eu vou perder 1, 2 dias de aula, 1 semana de aula, 1 mês de aula, que a universidade vai te punir, tá? Então eles não vão fazer nenhuma punição. Então eles estão entendendo isso, e algumas universidades já estão fazendo um planejamento para as suas aulas iniciarem no final de setembro ou até mesmo outubro, meio de outubro, por causa dessa situação dos vistos e também da pandemia aqui em Portugal, que está controlada em alguns lugares, mas como em Lisboa, e a gente soube algumas informações que eles vão voltar para o confinamento agora em algumas regiões. Então é só dar mais uma olhada nas notícias. Então não está muito bem controlado. Então as universidades estão fazendo diversos planejamentos para quando chegar em setembro não deixar o estudante na mão. Não, excelente, Júnior. E em relação a ficar com o passaporte, por enquanto a gente não manda nada pelo correio, né, Júnior? Vamos segurar aí, até porque o e-Visa vai ser uma coisa eletrônica que depois você vai ter que comparecer. Então, em relação à documentação, segura um pouquinho. O que nós indicamos nesse momento? Eu sei que está todo mundo ansioso, quer juntar toda a documentação e enviar logo por correio, né, ou enviar, não sabe nem aonde vão enviar a documentação. Então esperem, juntem a documentação, tá? E esperem dia 1º. Então vamos esperar a atualização do site da VFS para novas indicações. Um detalhe também que muita gente pensa, eu sou lá do Sul, eu não posso aplicar no subconsulados? Não, você tem que aplicar na VFS de São Paulo, tá? Então é um detalhe, você não pode enviar a sua documentação para nenhum consulado ou embaixada, você tem que enviar essa documentação para a empresa terceirizada que é responsável pelas aplicações de visto, e essa empresa terceirizada se chama VFS. E, Júnior, outra pergunta que eu tenho para te fazer é em relação a esse direcionamento. Agora, só o visto de estudante seria aceito, né? Os outros tipos de visto poderiam ser aceitos pelo e-Visa, mas eles não iriam computar, eles iriam passar na frente o visto de estudo. Você tem algum direcionamento do próprio CEF ou de algum órgão governamental em relação a isso? Exatamente. Então, nesse momento, o CEF vai dar prioridade para os vistos de estudos. Então, os outros vistos, tipo D2, D7, rendas próprias, esses não podem aplicar nesse momento, tá? Nesse momento, a prioridade são os vistos de estudantes, porque eles sabem que as aulas vão iniciar em setembro, outubro. Então, nesse momento, apenas os vistos de estudantes que têm a prioridade. Porque geralmente o que eu vejo é que os vistos, geralmente de junho a setembro, é a época dos estudantes, né? O CEF, ele normalmente passa na frente. E dessa vez, com certeza, eles não vão fazer diferente, porque eles têm uma obrigação ali com o Ministério da Educação e com todas as universidades. Alguns estudantes que já estão aceitos na universidade, já receberam a declaração de aceite, estão recebendo e-mails das suas universidades. Esses e-mails, eles estão perguntando em qual posto consular você vai aplicar o seu visto. Para que eles estão enviando esses e-mails? Então, a universidade aqui em Portugal estão perguntando para os seus alunos que já foram aceitos onde que eles vão aplicar o visto para adiantar o processo. Isso quer dizer, eles estão fazendo uma lista, todas as universidades, e enviando ao DGES. O DGES, com essas informações, estão enviando ao CEF. Então, quer dizer que o seu visto, os vistos de estudantes, então, vão ter uma prioridade e pode ser um pouco mais rápido. Mas, infelizmente, a gente não tem como prever se vai demorar 30 dias, 60 dias ou 90 dias que estavam demorando antigamente. Mas o que nós sabemos é que as informações são que eles vão dar prioridades para o visto do estudante. Então, gente, olha, já sabe, se você tá aí para entrar com visto de estudo, segura um pouquinho a sua viagem. Eu sei que existem pessoas que estão em situações que já estão com casa, né? A gente estava até comentando sobre isso, né, Júnior? Já tem pessoas que estão com tudo organizado lá em Portugal e o objetivo é ir residir mais do que estudar. O estudar é um bônus dessa mudança. Então, para você que está com essa situação, se programa aí, entenda que para a companhia aérea está sendo um papel
papel muito difícil, mais do que a imigração, né, Júnior? Que chegando lá na imigração, a gente entende que vai dar tudo certo. Só que as companhias aéreas perderam muito dinheiro aí em relação a esse por conta desse coronavírus. Então é normal, porque quando você entra no país, se a imigração te manda de volta para sua casa, quem tem que te levar de volta é a responsabilidade da companhia que te trouxe. Então por isso que eles estão averiguando ali no início, né, Júnior? Eles estão segurando eles estão fazendo mais eles estão sendo mais burocráticos na hora do seu embarque, então eles estão sendo mais rígidos na hora do seu embarque por causa da pandemia. E um detalhe que nós até comentamos é que o estudante nesse momento não tem o que fazer aqui, tá? No mês de junho, julho e agosto ele não tem o que fazer aqui porque nesse momento não é o momento de fazer turismo em Portugal, tá? Por causa da pandemia, de tudo que está rolando no mundo. Então o que nós aconselhamos é os estudantes fazerem o planejamento deles para estarem aqui em Portugal em setembro, mêsinho de setembro, final de setembro. Então, e esperarem seu visto ser liberado. Porque, lembrando, quando você aplica um visto aí no Brasil, você assina uma declaração dizendo que você não entra em Portugal sem o devido visto. Nesse momento, se as indicações forem a partir do dia 1º de julho de enviar um passaporte para aplicar o visto, você não vai conseguir solicitar o seu passaporte lá por setembro, mais ou menos, se o seu visto não sair. Então, eles não vão entregar. As informações são, se você entregar o passaporte para a BFS, eles não vão liberar o seu passaporte antes do visto ser liberado. Bom, Júnior, olha, muito obrigada por todas essas informações. Gente, o Júnior, ele faz parte da NB Intercâmbio, né? O fundador da NB Intercâmbio, que já levou mais de 380 brasileiros para estudarem em Portugal, todos com 100% de aprovação nas universidades, porque eu gosto muito do trabalho de vocês, eu converso isso com o Júnior, porque o que acontece? Você tem que ter ali o casamento, né, do seu perfil, da sua universidade, do seu currículo, com a Universidade de Portugal, porque para cada inscrição que você faz, você paga uma taxa. Então, para te poupar, aplicar para 20 instituições, porque essa taxa ela varia aí de 20 até 200 euros, né, Júnior? Até 300 euros, tem universidades que são 300 euros de candidatura. Para te poupar essa candidatura aí caríssima, eles fazem um trabalho de fazer esse encontro aí entre você e a universidade, já te trazem uma lista aí, ó, essas 10 aqui, a sua chance de aprovação é muito grande, e não é por menos que vocês tiveram aí já todos os mais de 380 alunos super planejados e que conseguiram ingressar na universidade, né, Júnior? Exato. A gente faz toda essa avaliação de não basta querer entrar em tal universidade aqui em Portugal. Nós temos que ver se você quer uma graduação, se as suas notas do Enem são aptas para entrar naquela universidade. Porque para nós, é como eu explico para todo mundo, não faz diferença se você entrar na universidade X ou Y. Para nós queremos que você venha para Portugal como estudante numa universidade, num curso à sua escolha. Então a gente avalia onde as suas notas vão ser mais aceitas, digamos assim. Você tem mais facilidade de aceitação naquela universidade. Mas se você quiser aplicar em uma universidade que nós não temos confiança que vai ser aceito, não tem problema, nós vamos fazer o nosso trabalho. Mas a gente sempre indica, olha, nessas 2, 3 universidades a gente tem 90% de chance de você ser aceito. Então aí vai ser na sua escolha, né? Não, e o que eu acho super legal, gente, vocês sabem aqui que eu, para trazer um especialista, um expert, antes eu analiso, eu busco, e aqui a gente teve até no próprio Bora Morar Fora o caso da Esther, que lá no ano passado comentou sobre a NB Intercâmbio, aí eu comecei as minhas pesquisas, cheguei até chegar aí no Júnior e a gente ter esse bate-papo muito bom. Então realmente eu gosto muito da empresa de vocês, não só por esse match aí, né, por essa combinação entre estudante e universidade, mas por todo o trabalho que tem por trás de vocês ajudarem com o visto, de vocês ajudarem na autorização de residência e também no reagrupamento familiar. Então, Júnior, eu só tenho a te agradecer por você ter disponibilizado aí esse horário aqui pra gente, para conversar um pouquinho, trazer essa informação, acalmar um pouquinho o coração dos estudantes que estão aí ansiosos e por todo o trabalho que vocês vêm fazendo em ajudar brasileiros a irem para Portugal mais planejados, mais conscientes, que tem todo o espírito aqui do Bora Morar Fora. Já, gente, eu trago o Júnior aqui diversas vezes, vou trazer ele aqui muitas vezes para falar e desmistificar aí toda essa parte burocrática, toda essa parte do visto de estudo, né, do estudante em Portugal, para vocês entenderem como é para um brasileiro estar em Portugal. Então, se você quiser também saber mais informações, tem dúvidas, coloca aqui embaixo e todos os contatos do Júnior também vou colocar aqui embaixo para vocês. Então é isso, Júnior. Muito obrigada a você. Até a próxima.